Marketing, the podcast. Fala pessoal, bora! Estamos aqui, ó, tá ficando a noite. Quando fica a noite eu fico mais criativo, mais empolgado e consigo trazer mais coisas aqui do Marketing The Podcast para vocês. Agradecer todo mundo que se interessa aqui por participar do podcast. Eu fico muito contente quando as pessoas se interessam de participar. Tinha ali programações do podcast, a gente teve que estourar a agenda e não achem que eu acho isso ruim. Muito pelo contrário, por mim, eu entrevistava todos aqui do evento, mas eu não consigo, infelizmente, até porque minha voz por vez some aqui agora. Mas eu não podia deixar ir embora. Vocês sabem, Bruno Gimenez, host aqui do Marketing The Podcast, e eu não posso deixar embora um líder de comunidade. Um cara que abriu as portas ali no interior para mim. Vocês sabem que eu moro em Ourinhos, agora faz quase um ano, dia 20 desse mês. Faz um ano que eu estou em Ourinhos, mudança de apartamento na semana que vem, enfim, tem toda aí uma conversa que a gente pode abrir para isso. Eu tô aqui com o Marcelão, né? Vamos falar Marcelão, pode ser, né? Pode ser. Do Walk Together, né? Que basicamente é um evento, já teve o Fábio aqui, né? Teve o Fernando aqui, mas quem ali desenrola, quem é o líder de comunidade do Walk Together é o Marcelão, que roda o Brasil, fora do Brasil também, né, Marcelão? Em cima disso. E, poxa, bem-vindo ao Marketing The Podcast. Conta pra gente um pouquinho como é ser líder de comunidade dentro desse episódio, mas antes de tudo, quem é o Marcelão? E um grande abraço pra Ana Beatriz, um beijo pra ela, filhota do Marcelão, pô. Seja bem-vindo ao Marketing The Podcast, Marcelão. Obrigado, meu querido. Pô, sempre uma honra poder estar conversando contigo, com a tua audiência, porque pra gente é uma enorme honra receber você e outros amigos no Walking Together para falar um pouquinho sobre tantos temas interessantes. Então, pra gente é muito gratificante isso. Eu fico muito feliz de poder, né, apresentar, de trazer amigos, de me conectar com você. Um cara tão incrível, né, que agora também está lá no interior. Então, pra gente é uma enorme honra e eu fico muito feliz. Mas o Walking é basicamente uma comunidade que reúne amigos para falar sobre inovação e tendências fora dos grandes centros, pelo Brasil e pelo mundo. A gente só faz isso em pequenas e médias cidades, a gente não faz em cidades que tenham mais de 400 mil habitantes. E aí a gente vai reunindo amigos para falar sobre temas que são relacionados a negócios, a vida, a inovação, a tendência, a futuros. E essa é a ideia, num bar, de forma bem tranquila, bem informal, colocando a galera ali para falar sobre esses temas e trazendo aí gente boa, gente do bem, gente que faz acontecer pelo interior do Brasil e do mundo. Mais que isso, eu acho que a iniciativa do Walk Together, ela acaba juntando uma coisa que quando eu cheguei no interior, Marcelo, muito me chamou a atenção. A paulista não conecta com o interior. E aí, a primeira coisa que eu ouvi de uma das empresas que eu estava conversando lá é: mas você mora aqui? E agora eu moro. E aí eu ouvi isso. Como conscientizar? Às vezes eu sinto, e isso não é por mal, tá, pessoal, que eu vou falar isso, muito pelo contrário, eu não volto para São Paulo. Só para vocês saberem, eu vou morar em Ourinhos, já moro em Ourinhos e eu não vou sair de lá. Eu saio para eventos específicos, né? Tanto que o podcast eu gravo no meu escritório ali dentro, né? Do meu estúdio dentro de casa. Como conectar, como fazer essas comunidades desses lugares, né? Que tem aí até 400 mil habitantes, que é onde vocês atuam, engajar em iniciativas de inovação, engajar em eventos. Como é que você consegue fazer isso? Então, a gente, graças a Deus, tem muitos bons amigos. Então, a gente constrói isso com esses amigos. Então, por exemplo, como é que nós crescemos? O Walking hoje está presente em mais de 100 cidades pelo Brasil e pelo mundo de forma orgânica, tá? Por quê? Porque eu sempre faço os eventos e trago amigos de outras cidades para conhecer. Muito do Marketing The Podcast também, amigos. E aí essas pessoas participam, elas entendem um pouco mais do que é o Walking Together, porque o nosso modelo, infelizmente, ele foi muito massacrado pela questão do marketing multinível, essas questões de marketing de rede. E aí o que acontece? As pessoas, algumas ainda ficam meio reticentes.
elas ou o que será isso? Esses caras vão querer vender alguma coisa Houve pra esse gente? ruído por causa do marketing multinível? Houve esse ruído bastante? Em algumas cidades a gente encontra isso. Então, em algumas cidades as pessoas elas ficam assim: mas o que é isso? Vocês vão vender alguma coisa? A gente fala: não, a gente não vai vender nada. A gente, graças a Deus, não precisa vender lá porque a gente já tem alguns patrocinadores globais, algumas empresas que nos apoiam. Grant Thornton, RAM, TOTUS. Isso, a gente entrou agora Nomad, entrou o pessoal da Tecnogym, tá para entrar agora o pessoal da DIO. Então a gente tem vários parceiros. Então, Heineken já foi nossa parceira, o pessoal da Casa de Conte, que é uma cervejaria que tem lá em Cândido Mota, sempre são parceiraços nossos quando a gente faz em eventos que não são os bares, né? Porque quando a gente faz num bar, cada um paga a sua consumação. Mas a gente já fez em locais que você, além de não pagar nada, bebia e comia por conta do Walking Together. Mas esse não é o modelo ideal, Sim. entendeu? Então, pra gente... E aí a gente vai tentando sempre entender como é que são as características e as peculiaridades de cada local, de cada cidade, para entender como é que a gente consegue fazer essas conexões. Porque apesar de não estarmos nos grandes centros, isso também tem que ficar claro, nós não somos contra os grandes centros. A gente só não quer viver em São Paulo porque é insano. Exato. Você tá entendendo? E aquela informação de São Paulo precisa ser colocada para os grandes centros também. Esse é o fato. Então, dos grandes centros precisam ser levados para o interior também, na verdade. E isso é o fato. Não há hoje, e eu sinto muito isso, tá? E é uma realidade, pessoal. Vocês podem questionar, mas é uma realidade. Falta do agro, vou falar do agro, mas assim, setor alimentício, a parte do interior mesmo, buscar esse conhecimento também, já diria ET Bilu, né? Buscar esse conhecimento da parte ali de São Paulo, mas São Paulo sempre está à frente, né? Nossa Nova York brasileira, né? E São Paulo também, por sua vez, começaram a ter iniciativas para levar essas informações para locais que não sejam grandes centros. Porque existe uma economia pulsante e isso a gente consegue fazer um propósito de país com economia pujante, que é muito o que eu sinto de vocês também, né, Marcelo? Sim, exatamente. A gente entende isso e aí a gente convida amigos, né? Tanto é que a gente convida amigos de grandes centros para vir falar e trazer as experiências e interconectar também, porque a gente acredita muito nisso, né? A própria ESPN, agora com a gente nesse conceito de entender as cidades, as pequenas e médias cidades, então a SPM está levando isso, então a gente vai fazer esse estudo, a gente tem a parceria com o pessoal da ODS, né, do Pacto Global, da ODS número 11, para ajudar a desenvolver cidades e comunidades mais sustentáveis. Então esse conceito de entender os contextos dos grandes centros, São Paulo, Rio, Floripa, Recife, que tem muito sobre essa questão de inovação, é como é que a gente consegue fazer isso chegar no interior, principalmente para pequenos e médios, porque a grande maioria dos grandes empresários eles já acabam tendo acesso e acessando esses grandes centros e tendo muito acesso. Então a nossa ideia é como é que a gente consegue levar isso desde educação, né, conectando instituições como MIT, como Harvard, como a SPM, como a FGV. A gente tem vários parceiros de educação, a própria DIO, que é uma baita de uma iniciativa de educação, o Igla Generoso, que inclusive está em Nova York, Fórum Econômico Mundial, putz, um cara super, super bacana. E é de Araraquara, então está representando o Brasil lá no Fórum Econômico em Nova York hoje. Então essa é a ideia, como é que a gente consegue ir interconectando empresas, instituições, iniciativas, governos, porque apesar do Alckmin ser apolítico e apartidário, nós não temos problema nenhum em ajudar os governos locais. Para a gente não é um tabu. Porque é um facilitador também. Na verdade, ali a gente vai muito para marketing de localização. A gente fala de marketing aqui no programa, é que eu busco de forma mais leve, mas é entender o cultural de cada local, entender quem são os influenciadores de cada local, quais são os locais mais hypados, né? Que às vezes é o boteco do Chiquinho, do lugar, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu fico pensando na nossa audiência ESPM, sabe? Entendendo o que é a cidade de Chavantes, 10, 12 mil habitantes, Canitar, 5 mil habitantes, que é um bairro aqui, né? Mas que tem, talvez, o boteco do Chiquinho seja um boteco que vai ali influenciar o pessoal da cidade, né? Então é muito disso, de marketing, de localização, de entendimento do cenário também para vocês trabalharem, né, em cima disso. Sim, sim, a gente tenta entender bem isso, entender o contexto local,
Porque, como você falou, cada cidade tem os seus locais, e às vezes tem locais que são incríveis. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma primeira edição em Taubaté. Taubaté. E aí a gente- Texas, eu chamo de Taubaté, Texas. Taubaté, é isso aí. E aí, quando chegamos em Taubaté, me levaram num restaurante em Tremembé, que é uma cidadezinha do lado de Taubaté. Tá. Que, inclusive, a gente tem um presídio famoso, saiu uma série agora recente e tal. Que tá fazendo sucesso, inclusive. Muito sucesso. Mas lá tinha um restaurante super charmoso de uma amiga que era de Londres, inclusive, Alessandra Ortiz, que agora não é mais proprietária. Mas ela, cara, ela nos acolheu de uma maneira, mas foi tão incrível que o que aconteceu? Nós acabamos realizando o primeiro evento. Em vez de fazer em Taubaté, nós fizemos em Tremembé. Por quê? Por conta disso que você falou, da acolhida, você tá entendendo? Então, tudo isso pra gente influencia muito. Porque a gente sempre escolhe bares e restaurantes que tenham essa pegada. Que os caras entendam e que eles queiram nos receber. Essa é a ideia, bem simples. Não, perfeito. E aí você é o cara que trabalha com microeventos, né? Você coloca ali micro ou grande, se for 400 mil habitantes, eu já não acho que é micro, tá? Pra falar a verdade. Mas assim, você trabalha lá com um evento na cidade de 5 mil habitantes, como na de 400 mil habitantes, uma Bauru da vida, né? Gente, eu vou fazer um comentário aqui que é uma piada que eu faço interna. E o podcast tem essas brincadeiras que é Bauru sem tomate é misto, tá? Então assim, no final... no final das contas, quando você faz isso, o que você entende? Hoje a gente está aqui na Digital Indie Summit 2025. O que para você faz diferença no evento, tanto para quem visita, para contribuir para o conhecimento de quem visita, tanto para a tua visão também de gerar valor a esse visitante da parte do evento. Como que você olha isso? Então, eu acredito que essa questão da diversidade, de como a gente coloca muitas pessoas muito diversas, eu coloco desde o cara mais rico da cidade com o cara que está começando. Eu coloco um cara da indústria com um cara do agro. Eu coloco um cara do comércio com um artista. Então, eu acredito que essa diversidade de público, ela é uma coisa que acrescenta muito. Além dos nossos palestrantes, como você esteve com a gente. Então, você vê, você foi lá contribuir com a gente, trazendo um pouco dessa visão de marketing, de podcast. Aí teve o Rafael Somera, que foi falar sobre a questão da Solo Tudo, que é uma plataforma de negócios. Baita palestra, fala super bem, Você me tá diverti entendendo? muito com ele, inclusive. O Rafa é incrível, você tá entendendo? E a gente tem muitos nomes incríveis. O Rafa é de Botucatu, você tá entendendo? Sim. Então, no interior tem muita gente legal, tem muita história incrível, tem muita iniciativa sensacional acontecendo. E quando você fala de uma cidade, por exemplo, como Bauru, que tem 400 mil habitantes, cara, ela tem clusters que não se conhecem. Sim. Porque você pega bairros em Bauru, tem bairros em Bauru que tem 60, 70 mil, que é como se fosse uma cidade. Que Sim. o Alckmin poderia estar fazendo um evento. Sim. E às vezes as pessoas estão na mesma cidade, mas elas não estão nos mesmos clusters. Os Sim. caras da bike estão com os caras da bike. Os caras do futevôlei com os caras do futevôlei. E aí, às vezes, por questões de trabalho, por questões de logísticas, eles não se conhecem. E são iniciativas incríveis que estão acontecendo na mesma cidade. Então a gente quer mostrar para os grandes centros, para outras cidades, essas iniciativas. Então a gente acredita muito nisso. E eu posso falar um pouco que eu também, da minha palestra, negócios são gerados. Então, obviamente, ali tem um objetivo, que é um objetivo de, caso o negócio não seja gerado, existe uma ponte para outros negócios também, né? No final das contas. A gente tem aqui uma pergunta dentro aqui da Digital Indie Summit, que é o quê? Eu estou buscando mapear e entender como que está a atenção dos profissionais PF e dos profissionais PJ, né? Quando você está querendo se atualizar, o que você faz para ver, qual site que você acompanha, se você acompanha sites, e na PF, o que você faz, o que você consome de conteúdo nesses dois lados da sua vida, né? Por que eu pergunto isso? A Netflix acabou de falar que ela quer criar a métrica da atenção. E ela quer não ter mais CPM, nem CPA, não medir por isso, mas sim por atenção. E aí eu quero que a gente trabalhe isso dentro dos nossos convidados que estão dentro da economia criativa, né? Queira sim, queira não, ou na tech, por aí vai. Como você consome conteúdo hoje em dia, Marcelo? Cara, eu acompanho muitos, como você falou, muitos nomes de pessoas que eu gosto, tá? Então eu acompanho desde Dado Schneider, que fala sobre gerações, né? Se chama geracional. Sim. A Luciano Pires, que do podcast também, trabalha com podcast. O Café Brasil já faz um bom tempo. É um cara que eu gosto muito falando sobre liderança.
E aí, são esses caras de tecnologia. Gosto muito de Gil Giardelli, que é um baita de um amigo. Eu gosto muito de consumir conteúdo no modelo de podcast, que é um modelo que para mim funciona muito. E como eu viajo muito, pego muito estrada, você conhece agora, né? Conheço bem. Então, quando a gente vai para Ourinhos, eu geralmente coloco podcasts. Então, eu ouço muito, eu acompanho bastante os podcasts. Já é um negócio que está na minha vida faz bastante tempo. Eu gosto muito de sites. O YouTube também é uma plataforma que eu uso bastante. E aí, para me divertir também, né? Porque você falou na PJ, eu adoro stand-up. Então, o Albani, Ontem tava o Cambota aqui. Então, o Cambota, mas não consegui encontrá-lo. Mas, poxa, eu gosto muito da Culpa é do Cabral. Então, eu gosto desses caras de podcast, de Stand-up. stand-up, é uma coisa que eu curto bastante. E também sempre tento estar em ambientes ligados à natureza. Eu gosto muito da Expedição Varpa, que fica ali próximo a Tupã. Então, sempre que eu posso, estou escalando montanha, estou descendo de rapel com as minhas filhas. Eu adoro esse... Gosto do radical. Eu gosto, cara. Eu acho muito, muito legal. A gente tem uma última pergunta aqui. A gente também lançou, né, essa pergunta aqui no Digital Indie Summit. Que é justamente, vamos colocar ali o host no fogo. A gente troca as cadeiras, você senta aqui na posição de host e me faz uma pergunta. Então, fica à vontade, Marcelão, para fazer uma pergunta, uma curiosidade e eu respondo. Então, vamos lá. Como você foi para o interior recentemente, eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção do que você viu e do que você acredita que tem grande potencial de ser desenvolvido no interior. Gostaria de ouvir a sua percepção. Tem muito em comunicação, muito. Comunicação, como trazer... Tem iniciativas, tem empresas maravilhosas no interior. Eu estou olhando lá, desenvolvimento, sorvete, por exemplo, tem sorveterias maravilhosas ali. Tem ali, tem empresas que estão operando ali de uma maneira que ainda tem aquela coisa personalizada, mais humana, que de repente se abrisse uma franquia, ia voar, sabe? Mas o que falta ali? Uma comunicação, falta a ponte para chegar em grandes centros, talvez, né? Fazer o trajeto contrário ali. Muito desenvolvimento de marketing em cima disso. E também uma questão educacional, que é uma coisa que eu sinto muito, que é da gente, e aí eu vou fazer uma crítica novamente à Paulista, a qual eu habito, né? Que é, vou olhar para eu mesmo, é o espelho de Narciso, né? Então eu vou olhar para eu mesmo e os outros não, né? Para isso, mas não, a gente precisa, a gente que tem informação antes, que isso é bom, é o coração do Brasil econômico, beleza. Vamos contribuir a culturar o mercado economicamente, vamos levar a educação para esse mercado e a educação corporativa, a educação de negócios, porque você falou, né, da questão da política apoiar. Quando a política apoia isso, eu acho que deve apoiar muito, ser um facilitador, você mexe com a economia de localização. E a economia de localização faz com que o Brasil cresça ainda mais. O Brasil é um país riquíssimo. A questão é que ele é descentralizado. E, como é um país continental, ele é descentralizado. E o interior é muito pulsante, ele move o Brasil. Vocês não sabem, mas eu vou trazer um dado para vocês. É um dado que eu vi em uma pesquisa, não lembro a fonte, eu nunca lembro a fonte, a verdade é essa. Mas é muitas coisas que eu leio no meu dia a dia, que 52% do PIB brasileiro, ele é ligado direta ou indiretamente ao agro. Gente, 52%. E onde o agro tá? No interior. Exato. E o agro envolve indústria alimentícia, envolve todo mundo. E isso faz com que, quando a gente leva a educação corporativa e a educação de negócios, que a amplitude de negócios cresça, que a disparidade de economia, de sociedade diminua e que o Brasil cresça com o conjunto. Então eu vejo que a oportunidade do interior é muito isso. Obrigado. Respondido? Respondido. Show de bola. Então, gente, quero que você dê aqui uma consideração final, olhando para a câmera, por favor. Você fale onde acha o Walk Together, onde acha o Marcelão, né? Aqui manda um beijo para a filhota, né? E, consequentemente, aí fala aí onde te acha e as considerações finais. E quero te agradecer muito por você estar no Marketing The Podcast. Você acreditou em mim ali, sem saber quem eu era,
ali no interior e te agradecer muito por isso. Eu que agradeço, meu querido. Mandar um beijo para as filhotas, né? Porque tem a Ana Filhotas. Beatriz e tem a Bianca. Se eu mandar só para Ana, eu vou apanhar. Ixi, Então, eu sei como é. um beijo para Ana, um beijo para Bianca, que são as minhas duas filhas. E as minhas considerações finais é agradecer mais uma vez, porque, poxa, pra gente, como eu falei, é uma enorme honra poder estar falando sobre o Walking Together, sobre esse movimento tão incrível que a gente vem liderando aí desde 2018, hoje presente em 100 cidades, basicamente 3 países, Brasil, Portugal e Panamá. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Walking Together, @WalkingTogether99 e o Marcelo Arruda, meu Instagram é @omarcelo.arruda. Me segue lá, me chama, vamos conversar, vamos trocar ideia. Se quiser levar para a sua cidade também, é só acessar o site walkingtogether.com.br e lá tem um local, quero levar para minha cidade. Clica lá e aplica que a gente vai chamar você para poder entender como é que a gente pode desenhar e levar para sua cidade, se ela tiver o perfil, com certeza. Façam isso, eu fiz, eu conversei com o Walking Together e foi algo muito interessante, inclusive, tá? Então, pô, o Fábio esteve aqui, o Fernando tá aqui, o Marcelão, e, poxa, são pessoas do mais alto gabarito e do melhor nível de pessoa mesmo. Esqueceram o negócio, tá? De pessoa e do mercado, tá? Bom, gente, chegamos ao final aqui de mais um episódio, estamos quase no finalzinho da Digital Clean Summit, mas ainda temos alguns episódios aqui, tá? Graças a Deus, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente. Então é uma série especial com muitos episódios, tá? Não sei mais quantos episódios eu gravei aqui, mas gravei muitos episódios, cortes, eu tô vendo o meu Instagram bombar, eu tô vendo tudo bombar, mas assim, depois eu vejo, talvez amanhã eu veja, ou sexta-feira, né? Em cima disso, quero agradecer os patrocinadores, quero agradecer a Human SA, tá? Que é o nosso patrocinador, que faz aqui o podcast acontecer, que faz o estúdio aqui itinerante acontecer nos eventos e que tem a sua formação executiva e também em company voltada à saúde mental. Também quero agradecer The Most Marketeers, maior comunidade de marketing do país que apoia o Marketing The Podcast. Quero agradecer a JE Seguros. Se você pensa em contratar um seguro Porto, seja de qual tipo for, vá na JE Seguros, que é exclusivo Porto, e eles fazem essa ponte para vocês com as melhores condições. E temos a Agência Mamori, que é a agência do podcast. É isso, um até logo! Marketing The Podcast.